Nesta semana, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou a taxa básica de juros, a Selic, de 4,5% para 4,25% ao ano, inaugurando uma nova mínima histórica que deve vigorar por um bom período a partir de agora. O que esse número significa para a atividade econômica do país? O que representa a redução dessa taxa? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com o novo diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio, novo estúdio do seu jornal. Verdade, bonito, né? Falando com o novo diretor técnico do Diese. Muitas Parabéns. novidades agora em fevereiro. Né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Para a gente começar, então, esse bate-papo sobre esse corte da taxa, né, da Selic, qual que é a importância dela para a política econômica do país, Fausto? Bem, a Selic é a taxa de referência do governo federal. O que significa a taxa de referência? Né? Significa que o governo está dizendo para a sociedade em geral, e principalmente para os investidores, que ele vai buscar pagar em torno de 4,25 nos títulos públicos. Ou seja, ele vai financiar a sua dívida pública com essa taxa de referência. Então, isso é importante, porque as pessoas tomam decisão, as empresas e o mercado financeiro, em função muito dessa taxa. Agora, o que ela impacta a vida da gente ali no mundo muito real, né? Bem, primeiro que eu acho que nós temos que ter um descolamento grande entre a taxa de juros oficial, a Selic, e o que o trabalhador vai ver ali na vida dele, né? No crédito que ele compra, no preço do financiamento do carro, da casa própria, principalmente, sem dúvida, mas principalmente no cheque especial, no cartão de crédito. Há uma diferença grande entre a Selic e essa redução da taxa de juros chegar na ponta, porque o sistema bancário tem um conjunto de outros elementos que vai um pouco que a gente vai chamar de spread bancário, que vai ser essa diferença entre o que ele capta, que está muito próximo da Selic, e o que ele empresta para você. Agora, a redução da Selic, de certo modo, tende a forçar os bancos a reduzir um pouco essa taxa. Se não reduzir, vai ficando cada vez mais explícito quanto o sistema bancário ganha em cima da sociedade brasileira. Então, acho que essa é uma questão. A outra questão é que a Selic ela é uma ferramenta de macroeconomia. Ela ajuda a gente a compreender para onde está indo a economia. Então, a redução da taxa ela tem dois indicativos. O primeiro é, se o governo continua baixando a taxa Selic, é porque a economia está fria. Não está tendo rotatividade? Não, a economia não está crescendo. Tá. Né? Como a economia não está crescendo, o governo precisa usar algumas ferramentas para tentar fazer a economia crescer. E a taxa de juros é uma economia importante, quer dizer, é uma ferramenta importante para isso. Quando você abaixa a taxa de juros, a tendência das pessoas, das empresas e do mercado em geral é sair do título público e buscar uma rentabilidade melhor. Você bota o seu dinheiro na poupança, está rendendo menos do que a inflação, você vai procurar alguma coisa melhor para render com o seu dinheiro. Normalmente as empresas e o mercado financeiro vai para o título público porque ele é seguro. Quando baixa a taxa e começa a ficar em patamares, inclusive, muito próximo ou abaixo da inflação, as pessoas as empresas precisam buscar outros lugares para investir. E aí eles vão buscar em coisas, às vezes, concretas. Eu posso tirar o meu dinheiro da poupança e comprar uma casa, construir uma casa, trocar meu carro, ou eu posso investir em outros segmentos do mercado financeiro que deveriam financiar essa atividade produtiva. Então, quando eu coloco dinheiro na Bolsa de Valores, de alguma forma, eu estou colocando dinheiro no capital daquela empresa. Tá. Quando eu estou colocando dinheiro em fundo imobiliário, eu estou colocando dinheiro em um lugar no banco que obriga o banco a investir aquilo no setor imobiliário para construir casa, apartamento, prédio e comércio. Então, a taxa Selic influencia muito nisso. Então, como é que a gente vai sentir na nossa vida em real? Primeiro, nós vamos ter que olhar para a nossa vida real, cartão de crédito, cheque especial. Se não baixar, a gente tem que cobrar do banco, porque tem que baixar, porque está baixando. Na outra ponta, a gente deve começar a assistir alguma entrada de investimento, principalmente em setores como o setor imobiliário, né, que vai drenar parte desse recurso que estava indo para a dívida pública, começa para a economia real. A redução da taxa é algo importante e positivo. A gente sempre brigou por a redução da taxa, então a gente tem que continuar brigando por essa redução e tem que dizer que é uma medida importante para a gente pensar uma economia um pouquinho mais saudável. Agora, Fausto, para quem vive de renda, né, o rendista, isso vai atrapalhar? Ele teria que procurar outros caminhos? Como isso vai impactar nessa pessoa? Ele começa a ter que procurar outros caminhos para manter a mesma rentabilidade dele. Em países de economia estável, né, de economia em crescimento, os países centrais, a taxa de referência do título público é muito próximo de zero, quando não é zero. Recentemente, na crise econômica, os países centrais tinham taxa de juros negativa. Quer dizer, se você botasse o seu dinheiro em título público nos Estados Unidos, logo depois da crise de 2008, você botava 100, depois de um ano você tiraria um pouquinho acima de 99. Ou seja, você perdia dinheiro. Então, isso é uma forma de obrigar quem está investindo a colocar na economia real.
seja por dentro de um banco, que você vai colocar, mas também as pessoas, e aí pensando no aplicador menor, ele coloca em coisas reais mesmo. Ele vai abrir um pequeno negócio, ele vai trocar uma máquina na sua empresa, ele vai melhorar um pouco o seu salão de beleza, quer dizer, ele vai fazendo outras opções que vão transformando aquela renda dele em capital produtivo. Então, baixar a taxa de juros tem essa importância, vai interferindo na economia real da economia brasileira. Agora, a gente pode, com esse corte, Fausto, já ter uma perspectiva a médio e longo prazo do que vai acontecer com a economia brasileira? É muito difícil, porque a taxa de juros é só um dos elementos quando a gente pensa o crescimento econômico de um país. E aí tem um lado perverso dessa discussão, porque dá a impressão que a gente está falando que o governo está fazendo uma coisa muito certa e tudo vai melhorar. É mais ou menos, reduzir a taxa de juros é importante. Mas o modelo econômico que esse governo está colocando, ele está propondo crescimento econômico, porém concentração de renda. Então as pessoas mais pobres ficam mais pobres e os mais ricos ficam mais ricos. Então mesmo que você tenha alterações que são positivas, como a redução da taxa de juros, a gente está vendo por outro lado a venda do patrimônio público, como vocês viram recentemente com as empresas privadas, com a privatização, o que tira ferramentas do Estado de puxar um desenvolvimento maior de um lado. Você está vendo um aperto no conjunto dos salários, a gente não está conseguindo gerar emprego acima de 2 salários mínimos, são muito próximos a um salário mínimo. Nós não temos política de valorização do salário mínimo, quer dizer, a gente está contendo cada vez mais a renda, ou seja, eu vou ter opções para a pessoa pegar financiamento melhor, mas eu não tenho dinheiro para pagar o financiamento. Então, pensar o desenvolvimento econômico é algo um pouquinho mais complexo, que a gente vai ter que olhar um pouquinho mais para frente. E esse governo tem alguns problemas muito graves, né? Um deles é que ele vai ter que financiar a taxa de investimento. E a única aposta que ele tem é: nós vamos cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto, com a ideia de que o setor privado vai investir. Bem, isso nós vamos ter que assistir ainda, como é que isso vai se dar nessa conjuntura. Essa é a única aposta que tem lá. Só que quando você corta gasto, você corta direito social, você corta saúde, você corta educação, você corta remédio, você corta aposentadoria. E como que fica a vida do aposentado nessa E aí o aposentado vai ficando cada vez pior, né? Porque não é só o valor que a gente perde quando não tem um reajuste. Quando a gente olha para o nosso carrinho dentro do supermercado, e a quantidade de itens está diminuindo. Ou seja, o nosso poder de compra vai se reduzindo. Vai se reduzindo porque as mercadorias sobem, mas vai reduzindo também porque a nossa renda cai. Bom, Fausto, agora mudando um pouquinho de assunto, Claro. falando sobre a sua nomeação, né, como novo diretor técnico do Diese, conta pra gente os desafios, né, as atividades agora que você vai ter que exercer. Sim. Fala pra gente. Bem, primeiro é um prazer muito grande, é uma honra muito grande ser indicado pelo movimento sindical para dirigir o Diese. O papel do Diese é assessorar o movimento sindical, assessorar os movimentos sociais na disputa por essa questão de um Brasil melhor. O nosso papel é produzir indicadores, produzir conhecimento, produzir informação para ajudar a classe trabalhadora a fazer um embate nessa construção e nessa disputa de país. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos continuar fazendo pesquisa, nós vamos continuar assessorando os movimentos sindical, o movimento social, e nós vamos continuar fazendo educação por dentro da Escola de Ciência do Trabalho, que a gente vem fazendo, que é por onde eu cheguei aqui para falar com vocês desde o começo. Então, esses trabalhos continuarão. Os desafios é que o mundo do trabalho está mudando, a forma de organizar os trabalhadores está mudando, e é papel do Diese ajudar o movimento sindical a pensar essa nova conjuntura e esses novos desafios, e é para isso que a gente está lá enquanto instituição, como há mais de 60 anos, com essa tarefa. Perfeito. Então, boa sorte aí nessa nova empreitada. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais também sobre o trabalho do Diese, tem um site, todas as informações, os cursos também, né? Está tudo lá, www.diese.org.br, visite a gente, conheça os nossos trabalhos e aí estamos lá. Lembrando sempre que a gente está ali para ajudar o conjunto da classe trabalhadora. E também no site tem lá um espaço para quem quiser contribuir com o Diese, contribuir financeiramente, ajudar a sustentar essa instituição. Tem lá também um espacinho que a gente pede a contribuição de quem achar importante esse trabalho que a gente faz. Bacana. Obrigada, Fausto, pela sua participação mais uma vez. Até a sexta-feira. Até a próxima. Toda sexta-feira aqui na TVT.